Oi! Hoje é resenha de dois contos do livro Uns e Outros, Contos Espelhados. O clássico é Evelyn, de James Joyce, e o reconto A Morte da Mãe, de Beatriz Bracher. Sentada à janela, contemplava o crepúsculo invadir a avenida. Recostara a cabeça na cortina e sentiu o odor poeirento do cretone. Estava cansada. Assim começa o conto do James Joyce, onde acompanhamos a apatia da personagem principal, a Evelyn Hill. Ela observa o lado de fora da janela e repara como aquela vizinhança ali da sua casa mudou durante os últimos anos. Ela principalmente se recorda de um terreno à frente, onde agora existe uma casa, mas antigamente era um terreno aberto, amplo, onde as crianças ali brincavam. Essa percepção repentina dessa mudança ali no cotidiano das vidas e daquela rua a faz questionar o momento que ela está para viver nas próximas horas. Ela pretende fugir. Um marinheiro que propôs a ela viajar e viver na Argentina. Para ela que vive ali em Dublin, na Argentina, é uma aventura praticamente não pensada. Isso porque ela faz parte de uma família regrada que vive os costumes locais sempre certinhos, ninguém pode escapar do que é bem visto pelos outros. Ou seja, o que ela pretende fazer com Frank é uma coisa para lá de romântica. Mas na verdade o que pesa contra é o fato de que sua mãe morrera já há algum tempo e ela prometera que cuidaria de casa, dos afazeres domésticos, praticamente substituindo a mãe na tarefa de cuidar do lar. Mas nos pontos que a fazem partir com Frank, o seu relacionamento com o pai, uma figura que não demonstra muito carinho por ela, e também o seu dia a dia. Ela trabalha fora, tudo que ganha num pequeno emprego que ela tem, ela coloca em casa e ninguém mais também ajuda nesse quesito ali. E voltando em casa, para casa todo dia, ela cuida de todos os afazeres domésticos. Ou seja, ela é a própria mãe ali dentro daquela casa, também cuidando de dois irmãos pequenos, enfim, padronizada. Esse conto do James Joyce deixa muito claro a apatia da personagem principal. O desejo de mudar de vida esbarra no desejo também de continuar. Isso fica bem claro diante da imagem da prostração dela ali na janela observando o passado. Sem querer provocar um spoiler aqui e contar praticamente o final, porque não há muito o que acontece aqui nesse texto. Praticamente ela se vê diante do seu dilema e se questiona um pouco e já toma uma decisão. Mas, se a gente levar em conta a maioria dos contos que apresentam esse cenário, a gente acaba lembrando que ou ocorre exatamente o que a personagem quer, ou o contrário. Ou ela realiza o desejo, ou não o sacramenta. Já que temos que parar por aí para não estragar a experiência de quem ainda pretende ler esse conto do James Joyce, a gente pode pular para o reconto da Beatriz Bracher, A Morte da Mãe, e daí tirar algumas conclusões ou fazer as famosas comparações. Nessa releitura, Bracher toma como ponto de partida um personagem que é citado no livro, no conto do Joyce, e que é dado como morto, mas aqui no conto dela ele está vivo e é ele quem é o protagonista e não a sua irmã Evelyn. Se no conto clássico a gente tem a demonstração do fluxo de pensamento da protagonista,
de maneira até bem suave, sem muitas complicações. Aqui no reconto é exagerado, muito, para falar a verdade. Quando eu li a primeira vez o texto, eu fiquei estranhando vários trechos deles, que para mim resultou numa leitura bem confusa. E muitas vezes eu me perguntei, será que a Beatriz Bracha está emulando o texto, a escrita, o estilo de James Joyce? Fiquei com a pergunta no ar porque eu não tinha resposta. Eu nunca li um texto do Joyce. Esse conto aqui foi o primeiro dele, então eu fiquei realmente na dúvida. E quando eu terminei o texto, aí eu descobri um apêndice ao final, onde a autora revela que ela se valeu de trechos de outros textos do James Joyce. O conto Evelyn está presente no Dublinenses. Ela também pegou alguns trechos desse mesmo livro, de outros contos e de outros 2 romances que ele publicou também. Ou seja, ela fez uma montagem com os textos dela e mais os textos do Joyce, provavelmente um pouco retrabalhado ali para poder se encaixar com a história ali do irmão da Evelyn, o Ernest Hill. Ela usa como ponto de partida a morte da mãe, por isso o título do conto, para fazer com que ele retorne ao lar. Só que é dito que ele recebe um telegrama que a mãe está morrendo e ele até se preocupa em voltar a tempo. Ou seja, ela realmente fez uma versão diferente do original, porque lá é dito que ele está morto, mas também aqui podia ser ele foi para a guerra, digamos assim, e ninguém sabia que ele não morreu, por exemplo. Mas acho que não é o caso, ela realmente trocou o destino desse personagem, né? Deixou ele vivo. Mas o problema é que o questionamento da Evelyn lá no conto original do James Joyce é muito interessante e funcional. Já que no do irmão Ernest não funciona tanto os questionamentos dele. Pelo menos na minha opinião, óbvio, né? E principalmente porque esse fluxo de consciência dele está literalmente bagunçado, porque é um enxerto de outros textos do autor. Ou seja, fica evidente que uma coisa não se conecta à outra, mesmo que ela tenha retrabalhado a autora. Ou seja, aquela má impressão que eu tive, na verdade, é porque eram coisas diferentes mesmo. Eu não estava maluco ou de mau humor com o texto dela. Uma coisa a se comparar bastante é que no texto do Joyce, o questionamento da protagonista tem mais força porque ela quer romper com um padrão social ali. Lá no começo do século XX, as mulheres não tinham voz ativa, elas tinham que seguir os ditames da sociedade. Então ela partir junto com o Frank, o seu amor, lá para um país distante, seria mudar completamente de vida, seus valores e principalmente realizar seus sonhos de independência, seus sonhos até de menina moça. Mas já na visão do irmão, lá no reconto, essa angústia é meia mal explicada, digamos assim. Por que ele foi embora? Por que ele volta? Qual é o pesar de voltar com a mãe quase morrendo? Não tem tanto peso, ou um peso sequer parecido ou profundo com o do conto original. Ou seja, a opção da autora em trocar o ponto de vista da irmã pelo irmão não ficou muito, digamos, aproveitado. Principalmente porque ficou mais uma maçaroca de pensamento ali que quase não chega a lugar nenhum. Já o fluxo de consciência da Evelyn é muito mais aproveitado e condiz com o final do conto. Já o do Ernest é uma confusão tão grande que lá no final você realmente fica em dúvida se ela foi ou não foi. No conto do Joyce há uma certeza, você sabe o que realmente ela optou. E por quê? Não, porque pode ser que fique um pouco vago, mas com certeza a gente sabe qual foi o final que ela decidiu fazer. Já no reconto fica uma coisa muito confusa, você não sabe se ele está imaginando o que a irmã poderia ter feito ou realmente aconteceu. Agora fazendo a brincadeira do e se fosse ao contrário? Se
A Morte da Mãe de Beatriz Brecher fosse o texto clássico e James Joyce fizesse um reconto intitulado Evelyn. Bom, seria um milagre, porque James Joyce tiraria leite de pedra, tornaria algo muito mais denso e profundo. Aquilo que estaria meio vago ali no texto da Brecher ficaria muito mais conciso, mais forte com a história da Evelyn. Ou seja, ele teria melhorado muito. O que era confuso ficou muito mais claro. Mas não foi isso que aconteceu. O que de fato aconteceu foi que James Joyce fez um clássico e a Beatriz Brecher fez um reconto. Por isso a minha nota para Evelyn de James Joyce é 4,5 asteriscos. Já para A Morte da Mãe de Beatriz Brecher é 3 asteriscos. Bom, é isso. Semana que vem, na quinta-feira, mais uma resenha dupla do livro Uns e Outros Contos Espelhados. E será sobre um conto de Ernest Hemingway. Mas enquanto esse vídeo não chega, curta esse daqui e assine o canal. Isso vai ajudar bastante para que o Imantado de Livros cresça mais um pouco. E até mais!